Ela foi pioneira 3 vezes na televisão e o melhor, ainda está na ativa. Hoje é dia de trajetória de Thaís Araújo. E a gente vai relembrar os personagens dessa atriz que é talentosa, engraçada, inteligente e espirituosa. Eu sou muito fã da Thaís Araújo. Thaís, se você estiver assistindo, e você que já está me assistindo, entre e fique à vontade que está começando mais um Diário Novela. Thaís Bianca Gama de Araújo Ramos é a estrela do programa de hoje. A Thaís Araújo nasceu no dia 25 de novembro de 78 no Rio de Janeiro. E no começo ela fazia jornalismo e depois se tornou atriz e muito novinha ela ganhou já seu primeiro papel na televisão. Foi em Tocaia Grande, uma novela da Manchete, escrita pela Duca Rachid, Mário Teixeira e Marcos Lazzarini. Essa novela foi exibida entre outubro de 95 e setembro de 96 e teve 236 capítulos. A atuação da Thaís Araújo foi tão boa que o diretor-geral dessa novela, o Walter Avancini, convidou para ela fazer a próxima produção da Manchete, que foi o ponto de virada na carreira da Thaís Araújo. Ela foi escalada para ser Chica da Silva, protagonista da novela de mesmo nome, escrita pelo Valcir Carrasco, sob o pseudônimo de Adamo Angel. Chica da Silva foi uma novela exibida entre setembro de 96 e agosto de 97, com 231 capítulos. E a gente sabe, contava a história da ex-escrava Chica da Silva, que se casa com um comerciante de diamantes poderosíssimo no Arraial do Tijuco, e se torna uma mulher poderosa e passa a humilhar aquelas pessoas que a humilhavam quando ela era escrava. Esse personagem deu a Thaís Araújo o seu primeiro pioneirismo. Ela foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela brasileira no formato que a gente conhece. Se a gente for levar em consideração todos os formatos de novela, a gente precisa considerar Yolanda Braga, que fez a Clotilde na novela A Cor da Sua Pele, exibida pela TV Tupi entre julho e outubro de 1965. Essa novela, além do formato ser diferente do que a gente conhece, ela não era necessariamente a protagonista, ela era par romântico do protagonista e vivia uma história de preconceito e de racismo. Mas, no formato que a gente conhece hoje, de longa duração, a Thaís Araújo detém este pioneirismo de ser a primeira atriz negra a protagonizar uma novela. Esse papel em Chica da Silva, a interpretação dela e a importância dessa novela, que foi uma grande audiência para a Manchete, fez com que a Globo olhasse para Thaís Araújo e a contratasse para fazer algumas novelas. Logo que a Thaís Araújo começou a trabalhar na Globo, ela fez alguns personagens sem muito destaque em algumas novelas, então vou passar rapidinho para lembrar esses personagens e quais foram essas novelas, para depois a gente chegar no ponto que a gente realmente quer. A primeira novela da Thaís Araújo na Globo foi Anjo Mal, vivendo a personagem Vivian. Anjo Mal era uma novela das 6, escrita pela Maria Adelaide Amaral e exibida entre setembro de 97 e março de 98, com 173 capítulos. Essa novela era uma versão de uma outra novela escrita pelo Cassiano Gabus Mendes, que foi exibida na Globo em 1976. A segunda personagem que ela fez na Globo foi a Edivânia em Meu Bem Querer, que era uma novela das 7, escrita pelo Ricardo Linhares. Meu Bem Querer foi exibida entre agosto de 98 e março de 99, com 179 capítulos. Em seguida, ela fez Selminha Luada em Porto dos Milagres, uma novela das 9, escrita pelo Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares. Porto dos Milagres foi exibida entre fevereiro e setembro de 2001, com 203 capítulos. Nessa novela, ela já tinha um pouquinho mais de destaque, já que ela se envolvia com o personagem do Marcelo Serrado, que era filho da Augusta Eugênia, personagem da Arlete Salles, que era uma mulher super preconceituosa. Além do fato da Augusta Eugênia ser racista e não gostar do relacionamento do filho dela com a Selminha também era uma prostituta do bordel da Rosa Pomerão, vivida pela Luísa Tomé. Depois foi a vez dela fazer a personagem Dandara na minissérie O Quinto dos Infernos, escrita pelo Carlos Lombardi. O Quinto dos Infernos foi exibido entre janeiro e março de 2002, com 48 capítulos. Agora sim a gente chega no ponto que a gente quer falar da Thaís Araújo, quando ela foi escalada para ser a preta da novela Da Cor do Pecado, que foi a estreia como autor solo do João Emanuel Carneiro. Da Cor do Pecado foi uma novela das 7, exibida entre janeiro e agosto de 2004, com 185 capítulos. Todo mundo lembra dela, inclusive o casal principal tá aqui. Vamos lembrar um pouquinho de como que foi Da Cor do Pecado. A história começava com a Preta lá em São Luís do Maranhão, e ela conhece o Paco, personagem do Reinaldo Gianecchini, e eles têm um envolvimento. O problema é que o Paco é casado com a Bárbara, personagem da Giovanna Antonelli. Ele então volta pro Rio de Janeiro, mas a Preta tá grávida dele. Lá no comecinho da história, ela perde a mãe e, desesperada, ela vai pro Rio de Janeiro atrás do Paco, sem saber
que ele tinha desaparecido. Ele descobriu uma trama muito grande da vida dele. O pai dele se envolveu com uma mulher no passado, a Edilásia Sardinha, vivida pela Rose Campos. E ela teve gêmeos, só que ela não quis dizer pro Afonso que ela tinha tido 2 filhos. Um ela entregou para ele e o outro ficou para ela, e ela escondeu esse fato do Afonso. Então, o Paco tem um irmão gêmeo, que é o Apolo. Num determinado momento da trama acontece um acidente e todo mundo acha que o Apolo morreu. O Paco, para tentar fugir das armações da Bárbara, que ele começou a perceber que ela queria se aproveitar do dinheiro dele, e para poder se afastar do pai, ele assume a identidade do Apolo. Só que ela volta para o Rio de Janeiro querendo reivindicar essa paternidade do Raim, que é o filho dela, vivido pelo Sérgio Malheiros, e começa a se envolver com o Apolo, que insiste em dizer que ele não era o Paco. A história se desenrola e ele acaba revelando quem é a identidade dele. A gente descobre que o Apolo sempre esteve vivo e o casal fica feliz para sempre nessa novela de enorme audiência. E com Da Cor do Pecado, a Thaís Araújo ganhou seu segundo pioneirismo na carreira. Ela foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na Globo. Apesar desse título, assim como eu falei lá do pioneirismo de ser a primeira atriz negra a protagonizar uma novela brasileira, a gente pode também considerar outra atriz negra a ser protagonista de uma novela da Globo. A diferença é que ela não era a dona da história, ela era par romântico do protagonista. Eu tô falando da Ruth de Souza, que viveu a Chloé na novela Cabana do Pai Tomás, exibida pela Rede Globo entre julho de 69 e março de 70, com 205 capítulos. Essa novela foi cheia de controvérsias e a gente vai falar dela depois. Mas nesse caso, a Ruth de Souza era par romântico do protagonista, não era necessariamente a protagonista da trama. Por isso que a gente ainda pode atribuir a Thaís Araújo como a primeira atriz negra a protagonizar uma novela da Globo. Depois do sucesso de Da Cor do Pecado, é óbvio, a Thaís Araújo ganhou status de estrela de primeira grandeza na Globo e só fez grandes personagens. A gente vai falar aqui de alguns desses personagens que tinham um grande destaque na trama, mas pra gente chegar num ponto que eu realmente quero. A próxima novela que ela fez foi Cobras e Lagartos, também do João Emanuel Carneiro, e ela fazia a Ellen. Cobras e Lagartos foi uma novela da Sete, exibida entre abril e novembro de 2006, com 179 capítulos. Nessa novela ela fazia uma vilã cômica e era par romântico do Lázaro Ramos, que vinha a ser seu marido na época. Essa novela tem uma trama muito intricada de uma herança perdida, e o personagem do Lázaro Ramos, que fazia o Foguinho, acabou roubando as atenções dos protagonistas da novela, e um pouquinho também a Ellen da Thaís Araújo. Só que a grande vilã dessa novela era a Leona, vivida pela Carolina Dickmann. A Ellen teve um certo destaque, mas não foi a grande vilã dessa novela. A próxima novela dela ainda era mais uma parceria com o João Emanuel Carneiro, foi A Favorita, e ela fazia a Alicia. A Favorita foi uma novela das 9, exibida entre junho de 2008 e janeiro de 2009, com 197 capítulos. Nessa novela, ela fazia uma patricinha rica, filha de um deputado. A personagem dela tinha grande destaque, mas não interferia na trama principal. Próxima novela é pioneirismo indiscutível para Thaís Araújo. Ela foi viver a Helena, um personagem super clássico do Manuel Carlos, na novela Viver a Vida. Viver a Vida foi uma novela das 9, exibida entre setembro de 2009 e maio de 2010 e teve 209 capítulos. A Thaís Araújo pegou uma responsabilidade muito grande, porque a Helena do Manuel Carlos é super conhecida por ser um grande personagem e por ser uma heroína moderna, vamos dizer assim, né? Ela é capaz de abrir mão de muitas das coisas da vida dela por conta dos filhos, para poder todo mundo ficar feliz. Ela é muito guerreira. O problema é que essa Helena da Thaís Araújo foi uma personagem fraca no rol das Helenas que a gente conhece. A Helena era uma supermodelo internacional que foi capaz até de fazer um aborto para não perder um contrato. E ela tinha como rival a Luciana, vivida pela Aline Moraes. Um dos grandes dramas da Helena era a irmã dela, que se envolvia com um bandido. A Helena começa a se envolver com o Marcos, personagem do José Maier. O problema é que o Marcos é pai da Luciana, a rival dela que a gente falou. Ele estava se separando da Teresa, personagem da Lília Cabral. Acontece que a Teresa e a Luciana se unem para tentar destruir o relacionamento da Helena com o Marcos. Mas diferente de outras Helenas, dessa vez a Helena não abdicou de um grande amor pela felicidade de outra pessoa, muito pelo contrário, ela lutou muito pelo amor do Marcos. E para gravar essa situação, num determinado momento da novela, a Helena briga com a Luciana e obriga ela a ir num outro ônibus. Elas estão lá em Petra, na Jordânia. Ela obriga a Luciana a ir em outro ônibus. Acontece um grave acidente e a Luciana fica tetraplégica.
Como a Helena era rival da Luciana, a gente começa a criar uma certa antipatia, já que apesar de ser super mimada e super voluntariosa, a Luciana começa a se adaptar à vida de tetraplégica e aceitar essa nova condição da vida dela. No começo ela fica muito revoltada. Assim, quase que o protagonismo da novela fica sendo da Luciana e a Helena fica sendo a rival, a inimiga dessa menina, que a gente começa a ter uma certa empatia. Foi um grande problema isso, porque a gente deixou de gostar da protagonista da novela e isso, obviamente, acabou sendo um grande problema. A audiência dessa novela não foi muito boa, porque teve essa rejeição contra a Helena, principalmente por conta da personalidade dela. E, recentemente, a Thaís Araújo disse que não gostou muito de ter feito essa Helena. Além da pressão de fazer uma personagem tão tradicional na televisão, ainda tinha a pressão de ser protagonista de uma novela das 9 e de um personagem que sofreu essa rejeição e acabou sendo ofuscada por outra. É claro, né? Era um personagem bem complicado mesmo para ela poder defender. Pelo menos ela garantiu o terceiro pioneirismo na carreira dela e dessa vez indiscutível. Ela foi a primeira atriz negra a protagonizar a principal novela da Globo. Ela ficou afastada um tempinho e depois voltou numa personagem deliciosa. Ela foi Maria da Penha em Cheias de Charme, novela de estreia de Felipe Miguez e Isabel de Oliveira. Cheias de Charme foi uma novela exibida entre abril e setembro de 2012 e teve 143 capítulos. E a gente lembra com muito carinho de Cheias de Charme, porque foi a novela que teve as empreguetes. Na novela a gente tinha Maria da Penha, a Maria do Rosário, vivida pela Leandra Leal, e a Maria Aparecida, vivida pela Isabelle Drummond. As três empregadas domésticas tinham um sonho de ser cantoras, elas conseguem fazer um grupo e estão num grande sucesso e viram rivais da Chayenne, personagem da Cláudia Abreu. Uma novela super divertida, que a gente adorou assistir, que recentemente passou no Vale a Pena Ver de Novo e foi um grande sucesso. A Thaís Araújo declarou no Instagram, bem no finalzinho da exibição do Vale a Pena Ver de Novo, que essa novela deu vontade dela continuar atuando. Ela tinha pensado em desistir da carreira, muito provavelmente pelas críticas que ela recebeu fazendo a Helena de Viver a Vida. Agora não, ela teve um prazer enorme, a recepção do público foi maravilhosa, com Cheias de Charme, e ainda bem que ela não desistiu da carreira dela. Em seguida, ela veio numa outra novela da Sete, dessa vez foi Geração Brasil, novamente da dupla Felipe Miguez e Isabel de Oliveira. Geração Brasil foi exibida entre maio e outubro de 2014 e teve 147 capítulos. Nessa novela ela fazia Verônica e era uma jornalista que se envolvia com o personagem principal da trama, vivido pelo Murilo Benício, Jonas Marra. Uma novela de pouca repercussão. E essa também foi a última participação em novelas da Thaís Araújo, já que em setembro de 2015 ela encarnou a Michelle Brau da série Mr. Brau. Na série, ela é uma cantora e empresária do Mr. Brau, que é vivido pelo Lázaro Ramos. Os dois formam uma dupla super bacana, super engraçada. Ela é cantora e empresária dele e eles têm personalidades muito diferentes. Ela é muito poderosa, muito firme e ele é um pouquinho mais frouxo, né? Ele é um pouquinho mais brincalhão. Essa série é o maior sucesso e ela tá na sua terceira temporada. E há rumores de que ela vai ganhar uma quarta temporada em 2018. O que é um pouquinho de pena, porque a gente não vai ver mais a Thaís Araújo em novelas. É gostoso a gente ver uma boa atriz assim em novelas, porque ela vai diversificando personagens e ela já mostrou que é boa de drama, a gente consegue se emocionar com ela e é muito boa de comédia. Mas enfim, é bom que ela esteja na televisão. Se não dá pra ver todo dia, dá pra ver uma vez por semana, metade do ano, a gente já fica satisfeito. E aí, você gostou de ver a trajetória da Thaís Araújo, ver a carreira dela toda? Será que eu falei direitinho? Thaís, se você estiver assistindo, você concorda com tudo que eu disse? Eu não falei nada de errado? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que mais gente pode descobrir o canal. E também, se você quiser sugerir outras atrizes, atores, escritores para ganhar um programa especial, deixa o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Eu falo de novelas 2 vezes por semana. Eu falo de novelas que vêm por aí, e de novelas do passado e também das novelas atuais. Me acompanhe nas redes sociais, eu tô no Twitter e no Instagram. Enquanto as novelas estão no ar, eu vou comentando no Twitter com a hashtag das novelas e no Instagram eu coloco bastidores do canal. O nosso cenário, por exemplo, eu já coloquei no Instagram antes desse vídeo ir ao ar. Essas ilustrações são da Maria Machado, feitas por encomenda por mim e são exclusivas. Se você quiser também pedir uma ilustração para Maria Machado, eu vou deixar aqui na descrição os contatos dela e o portfólio dela para você também se encantar. Foi um prazer enorme gravar esse vídeo e relembrar a carreira da Thaís Araújo, essa atriz sensacional e maravilhosa. Eu espero vocês no próximo vídeo, viu? Beijo bem grande, tchau!